Na primeira metade da década de 1990, a China vivia a aceleração de suas reformas econômicas e uma transformação social que atingia até as fronteiras do extremo nordeste. Em Heilongjiang, província de florestas densas, serrarias estatais e cidades moldadas pelo frio e pela indústria, relatos de fenômenos aéreos não identificados começaram a circular com mais frequência. A curiosidade científica convivia com prudência oficial, e clubes civis de pesquisa de OVNIs nasciam em paralelo a uma vigilância militar que, por tradição, pouco comentava o que via no céu. Esse era o pano de fundo quando o nome de Meng Zhaogu, um trabalhador florestal de Wuchang, se tornaria sinônimo do caso mais célebre e controverso do país. O episódio central ocorreu no verão de 1994, nas encostas da montanha Fênix, uma área isolada e coberta por pinhais. Meng relatou que, após observar um brilho incomum acima da copa das árvores, decidiu aproximar-se com 2 companheiros para investigar a possibilidade de um objeto em queda. O que descreveu foi um corpo luminoso pousado em declive, silencioso e de superfície metálica. Ao tentar se aproximar, disse ter sido repelido por uma força invisível, uma sensação de pressão no peito e uma luz intensa que o derrubou. O objeto teria então se elevado com brusquidão e desaparecido por trás das cristas. A narrativa, já incomum, não terminou ali. Nas semanas seguintes, Meng afirmou ter passado por episódios sucessivos de encontros noturnos com entidades não humanas, acompanhados de lapsos de memória, ruídos que pareciam vir do interior de sua própria cabeça e marcas aparecendo no corpo sem explicação. Em um dos eventos, declarou ter sido levado a bordo de uma nave e submetido a exames, além de uma interação íntima com uma figura feminina de estatura descomunal, coberta por penugem e de feições que ele julgava serem híbridas. Disse ainda ter recebido, por vias telepáticas, a mensagem de que os visitantes regressariam em décadas futuras. A dramaticidade do relato, somada à reiteração de detalhes, transformou o caso em tema de manchetes regionais. A intervenção oficial foi discreta. Autoridades locais ouviram Meng e seus companheiros, registraram o episódio e enviaram um breve comunicado às instâncias superiores. No entorno de Harbin, unidades do Exército Popular de Libertação consultadas por repórteres afirmaram não ter detectado intrusão aérea fora do padrão no período indicado por Meng. E radares militares de rotina não apresentaram anomalias conhecidas. Não houve operação ostensiva de cerco aéreo ou terrestre, tampouco comunicados públicos extensos. O silêncio, mais do que negar, manteve o caso em suspensão. À margem desse vazio, organizações civis de ufologia, algumas com acadêmicos aposentados, deslocaram-se à montanha Fênix e entrevistaram moradores. A postura dos governos locais oscilou entre prudência e pragmatismo, permitindo visitas e, anos depois, explorando a fama do local para turismo, sem se comprometer com explicações. As evidências disponíveis sempre foram de natureza discutível. Testemunhas secundárias disseram ter visto luzes movendo-se de modo errático no mesmo período, e lenhadores relataram clarões silenciosos que iluminavam a mata por segundos. Fotografias posteriores, produzidas por curiosos, mostravam pontos luminosos no horizonte, mas a baixa resolução e a distância retiravam força probatória. Em relação a Meng, médicos de hospitais da região examinaram cicatrizes triangulares e manchas avermelhadas, sem conclusão clínica definitiva. Afirmativas sobre implantes ou sinais incomuns em exames de imagem não foram corroboradas por documentação médica pública robusta. Anos depois, em Beijing, entusiastas do tema organizaram um teste com polígrafo conduzido por técnicos experientes. Relatos de bastidores indicam que Meng demonstrou convicção em partes da narrativa, mas apresentou variações em detalhes sensíveis. Ufólogos simpatizantes defenderam que isso refletia trauma e fragmentação de memória, enquanto céticos sustentaram que se tratava de um conto moldado pela imaginação, reforçado por atenção midiática. No âmbito militar, a ausência de registros radar foi citada como argumento contra a materialidade do fenômeno. Contudo, especialistas lembram que alvos de baixo perfil, voo em relevo montanhoso e condições atmosféricas peculiares podem escapar à vigilância convencional. Outra linha racional apontou explicações mais prosaicas, como satélites em reflexo solar,
meteoros fragmentando-se, balões atmosféricos de pesquisa ou aeronaves em teste operando em silêncio. Nenhuma dessas hipóteses, isoladamente, conseguiu abraçar o conjunto de alegações, sobretudo as experiências subjetivas mais intensas narradas por Meng. Por outro lado, a tese psicossocial ganhou terreno entre acadêmicos, sugerindo que o contexto de transição econômica, pressões ocupacionais na floresta e repertórios culturais emergentes sobre visitantes do espaço poderiam ter se combinado em um quadro de percepção alterada, sonho vívido ou confabulação sincera. A atmosfera ao redor da montanha Fênix evoluiu de caso singular para a tradição local. Peregrinos da curiosidade passaram a visitar a área, guias repetiam trechos do relato e a comunidade adotou o mistério como parte de sua identidade. O próprio Meng, ao longo dos anos, reafirmou a história, admitindo momentos de medo e confusão, mas mantendo a essência do encontro e da mensagem recebida. A persistência de sua convicção alimentou o fascínio de quem busca, no desconhecido, uma narrativa sobre o lugar da humanidade no cosmos, e serviu de alimento para críticas que veem nisso apenas a inércia de uma lenda moderna. Ao encerrar este dossiê, sobram lacunas substanciais. Não há registro instrumental inequívoco do objeto observado por Meng na noite inicial, não há vestígio físico verificado de tecnologia não humana, e os exames médicos divulgados não satisfazem padrões de prova rigorosos. Permanecem, contudo, testemunhos consistentes em sua forma, ainda que não em seu conteúdo verificável, e uma coletânea de indícios que resiste a uma explicação única. O incidente de Meng Zhaogu, surgido em um tempo de mudanças profundas na China, tornou-se espelho de tensões entre ciência e crença, entre silêncio oficial e imaginação pública. O caso segue sem veredicto final, suspenso entre o relato de um homem que garante ter tocado o impossível